Olá, o administrador de empresa Luiz Eustógio Borges é um uberabense que faz sucesso no norte do país. Ele é secretário de Meio Ambiente e secretário de Governo na cidade de Bragança, que fica ali pertinho de Belém do Pará. Nós vamos saber essa história, qual foi a oportunidade e como que esse uberabense chegou até aquela região. Seja muito bem-vindo, Luiz Eustógio. Muito obrigado, Evacília. Obrigado pelo convite também. Então, nós já vamos saber, assim, diante de várias oportunidades que você teve, também lá no Nordeste e em outras regiões, você atualmente está em Bragança. Como foi que surgiu isso? Pois então, eu, quando saí de Uberaba em 1992 e saí de Uberaba direto para ir para Roraima. Aqui a gente ainda aprendi a falar Roraima, porque é bem nasalizado. E foi um choque, primeiro choque que eu tomei foi de falar que lá as pessoas não usam, o Jaime, é Roraima, é mais aberto. E então foi o primeiro choque de diferença. O segundo foi o clima, Então assim, nós temos um clima seco, um clima úmido, quente. Mas eu estive em Roraima e para começar o meu trabalho, trabalhando, tinha sido aprovado no concurso, na época ainda FNS, da Fundação Nacional de Saúde, onde eu implantei o Distrito Sanitário Indígena Yanomami. Então saí de Uberaba, uma formação de administração de empresa, da qual na época na faculdade a gente foi colega. Na Faculdade de Ciências Econômicas, Trianguleiro. Justamente, isso mesmo. E a gente sai daqui com uma formação que não tem, é muito fechada, Porque, primeiro que as pessoas ainda dizem assim, são formados em administração de empresas, então a gente tem uma formação para empresas. E eu vou trabalhar na questão indígena, com os Yanomami. Cheguei na época da Eco 92, então assim, primeiro distrito sanitário no Brasil, e me incumbi de implantar esse primeiro distrito sanitário. Então comecei por Roraima, depois eu passei pelo Amazonas, pelo Acre, pelo Amapá, e nisso eu fui ganhando espaços da Amazônia, e trabalhando até chegar. Estive no Nordeste, fui fazer Salvador na época que eu fui fazer meu mestrado, e voltei para o Norte. Então, você fez mestrado em saúde coletiva, mas você também é especialista em gestão de meio ambiente, não é isso? Isso, eu tenho duas especialidades, uma em gestão ambiental, pela Fundação Getúlio Vargas, e outra em sistema de saúde coletiva, também, sistema de saúde, pela Universidade de Brasília. E isso foi comunhando, Então muita gente fala assim, poxa, mas o que administração tem a ver com a área de saúde, com a área ambiental? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. As oportunidades são a gente que faz, Marcelo. A gente tem que criar essas oportunidades. Elas estão aí, a gente tem que somar, Então a gente tem que buscar as oportunidades, falar, olha, onde é que eu me encaixo nessas oportunidades? E foi isso que esse uberabense aqui foi procurando se encaixar nas oportunidades que iam surgindo na região norte do Brasil. Bom, então aí você está pavimentando essa estrada até chegar em Bragança, que é uma cidade litorânea, uma cidade turística, nós vamos falar sobre isso, mas essa experiência com a comunidade indígena é algo que é muito rico, E é muito curioso, então eu queria que você falasse um pouco mais dessa experiência lá. Porque você chegou, como você já disse, de uma região completamente diferente, E para ser aceito nessa comunidade também é um processo. Uma coisa, que assim, a gente também aprende na escola, na época da minha formação, na época ainda primário, ensino do ginásio, que o índio tem o dia, dia 19 de abril, o dia do índio, Então, assim, quando você chega, em um estado, onde a população indígena é maior que a população não índia, e que você começa a identificar que eles sabem, na realidade, por mais que não tenham estudos, e isso não é paixão, que eu estou aqui falando, mas que sabem muito mais do que a gente, a lidar com todo tipo de situação, aí você começa a aprender com os índios. Aí aliar o seu conhecimento científico com o conhecimento de causa que eles têm. Então, isso foi muito grande, um enriquecimento muito forte para mim, aprender a lidar com isso. E fui trabalhar direto com os Yanomami, uma população totalmente encravada na selva amazônica. Você trabalhar essa questão que não fala a língua da gente, então você precisar de intérprete, com situações completamente diferenciadas, isso foi muito rico. E não só com os Yanomami, mas com todas as populações com quem eu tive esse contato, eu sempre estava ganhando. Sempre ganhei uma forma a mais de aprender a viver.
E o que você aprendeu aí nessa sua frase assim, interessante, que você aprendeu a viver e que você trouxe para a sua vida, que você sabe que você vai carregar para a sua vida toda em termos de aprendizado, de ensinamento deles, daquele povo indígena? Eu sou de formação católica, né? E muitas das populações indígenas ao qual eu já trabalhei não têm relação nenhuma com religião, tá? Mas uma coisa que me chamou muita atenção e que eu aprendi a dar mais valor chama-se respeito, tá? Uma outra situação, né? Dignidade. Então isso muitas vezes a gente usa desses termos, né? De dignidade, de respeito, e aqui a gente acaba não fazendo isso, não praticando esses atos. Tá? Respeito em todo sentido, respeito à família, respeito ao ser humano, ao próximo, tá? Respeito à diversidade, respeito à cultura, respeito ao meio ambiente. Então, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Sabe? Isso eu aprendi. Na realidade, eu tive o ensinamento, a educação básica dos meus pais, que a quem eu agradeço, óbvio, foi a minha base, né, da minha família. Mas assim, ficou muito forte isso, né, essa questão do respeito ao próximo. Então, eles saberem lidar com os espaços que se vivem, isso é muito importante. Aí você chegou em Bragança, né, que é uma cidade que tem cerca de 110 mil habitantes, mas é uma cidade turística, onde o prefeito é um padre. Isso. Quando você fala da sua formação católica, te ajuda no diálogo, ali no diálogo político, porque você, enquanto secretário de governo, embora você não seja político, mas você exerce uma função, né, que demanda um conhecimento político. Pois então, toda essa trajetória na Amazônia, sem falsa modéstia, me deu uma experiência que eu consegui fazer meu nome, tá, em todos os escalões do governo, tá, seja municipal, dentro dos 144 municípios do estado do Pará, eu conheço muito bem 118 municípios, tá, e a gente conseguiu ajudar a escrever algumas páginas a nível nacional, né, até internacional, alguns tratamentos, algumas questões que a gente ajudou a implantar e que serviu de modelo hoje para o Brasil. O Cadastro Ambiental Rural é um deles, né, que a presidente recentemente lançou e sancionou a lei. Mas Bragança, então essa relação com a igreja, eu sempre faço trabalhos voluntários também. E eu cheguei em Bragança, Vacira, é a cidade mais antiga da Amazônia, tem 401 anos. Né? Então, assim, a entrada da Amazônia, tá, é por Bragança. Se a gente não considerar, aliás, São Luís como sendo na Amazônia até então, tá, Bragança é a cidade mais antiga. Então, foi por ali que os padres, né, que os franceses estiveram em São Luís, lá no Maranhão, depois foram para Bragança. Tá? Se instalaram lá? Se instalaram, saíram, foram expulsos pelos índios, aí os jesuítas chegaram com os portugueses e começaram a se desbravar a Amazônia. Então tem todo um histórico. E a igreja, né, como chegaram os jesuítas, começaram. Então, assim, Bragança é sede de diocese, Bragança tem a sede mundial das Irmãs Missionárias de Santa Teresinha, é uma cidade importante na religião. Tem um santo, né, aliás, talvez um próximo santo nosso do Brasil é Dom Eliseu, que é um bispo de Bragança. Tem até um município no Pará chamado Dom Eliseu. E isso, assim, minha relação com Bragança, sempre vendo alguns problemas sociais, que é uma situação séria no norte do Brasil, aliás, no país inteiro, mas o que a gente começou a fazer trabalhos voluntários. E eu me aproximei da igreja, porque tem histórias que a gente não sabe, Vacira, tá? Que a nossa história não conta, e histórias importantes, né? Então a gente lembra, por exemplo, voltando um pouco da história da cabanagem, né? A Revolução da Cabanagem. Eu aprendi isso na escola. Me falaram da Revolução da Cabanagem, mas não me falaram da Irmandade da Marujada. A Irmandade da Marujada é o grupo de mulheres mais antigos da América do Sul organizado. Está aqui no Brasil. Tá? Uma história que se conta, tá, para a festa de São Benedito. Então, assim, dia 25 de dezembro tem o Natal, tudo, mas a festa, o grande momento da região de Bragança é o dia 26 de dezembro, quando se comemora São Benedito. Tá? E a Irmandade da Marujada tem toda uma história por lá. Que é o santo padroeiro? Não, e São Benedito não é o santo padroeiro da cidade ainda, tá? Porque essa história é interessante. Os escravos, tá, eles tinham que comemorar, né, o Natal. Então, assim, eles faziam serviço no dia 25, sempre servindo seus patrões, então eles deixaram para o dia 26 de dezembro, chegaram
para os patrões, não, a gente queria comemorar em homenagem a São Benedito. Então, se instituiu São Benedito como sendo o dia 26, tá? E eles faziam a festa deles. Então, assim, os senhores, até então, não reclamavam, porque era a festa para São Benedito, mas era o Natal deles. Então, a Marujada, onde as mulheres se organizavam, as festas, tudo, e elas se comandavam toda aquela festa, que isso tem até hoje. Veja bem, a padroeira de Bragança é Nossa Senhora do Rosário, mas a festa mais popular, tá, mais tradicional, que é o nosso segundo círio, tá, é a festa de São Benedito. E eu comecei a me aproximar com a atividade dos pescadores. Eu tinha chegado a Bragança para trabalhar já com outro público, de pescadores artesanais. E aí eu comecei a identificar algumas situações dentro do município. Conversando com a igreja, por ser forte e tudo, eu implantei a Caritas Diocesana. Então, levei a Caritas para dentro de Bragança, implantei, fui o fundador da Caritas, foi a primeira Caritas Diocesana do estado do Pará. E a gente começou a fazer todo um trabalho nessa região, com coleta seletiva, fundando também com pastorais sociais, e teve um momento da gente implantar, tá, em 2003, tá, a Secretaria de Economia e Pesca do município. Bragança é o maior polo pesqueiro da Então, a região. fonte de economia lá é centrada na pesca? Na pesca. Tá? Nós temos o pescado é muito forte, é o maior polo pesqueiro do Brasil. Tanto é que lá tem a melhor escola de biologia marinha do país, tá? Com pesquisadores, nós temos doutorado em Bragança, no campus da Universidade Federal do Pará. Então, assim, é muito forte essa questão da pesca dentro do município. Luiz Eustógio, mas aí você construiu toda essa caminhada, mas você nunca tirou o pé de Uberaba, né? Tá desde ali do início da década de 90 que você está atuando profissionalmente naquela região, mas você está sempre aqui presente na cidade de Uberaba, tanto que você me disse que chegou no dia da festa de Nossa Senhora da Badia para você poder participar, né, da procissão. Não deixa de ser a minha terra, né? Então, assim, eu gosto de Uberaba, não tem como não gostar de Uberaba, não posso deixar, tem minha família aqui, minha família está tudo aqui, por parte de pai, por parte de mãe, eu tenho uns amigos em Uberaba, e Uberaba foi que me deu nome, né? Então, assim, foi onde eu nasci, faço questão, sabe, assim, de falar que eu sou de Uberaba, eu sou do Triângulo Mineiro, eu sou ainda bairrista, eu ainda sou daqueles, né, que ainda pretende se ver essa região, tá, como um estado também, né? E assim, eu não tenho estado do Triângulo Mineiro, é isso? O estado do Triângulo. Eu fiz parte daquela época, de todo aquele trabalho, na época da Constituinte, e se falava em Constituinte em 88, tudo esse movimento pró-estado do Triângulo, eu lembro bem disso. Mas não só por essa questão, Uberaba é uma cidade muito forte, né? É uma cidade que tem história, né? Apesar que eu tenho visto algumas coisas assim, às vezes a gente chega aqui e tudo, vê algumas coisas que desmotiva, mas pelo contrário, por outro lado, assim, eu não nego que sou uberabense, sabe? Faço isso com muito orgulho. Tem onde eu chego, eu faço que, olha, o senhor é de onde? Não, muita gente me pergunta isso, seu Vacilo. A gente já perde um pouco do sotaque. Mas você não deixa de falar uai, não, não, né? Não, ainda não. Olha, o trem, as coisas, eu já deixei. Isso, assim, até eu assusto quando eu escuto. Mas o que a gente observa, tá? Muita gente, quando eu estou fora, muita gente me liga ao Pará já, né? Ou a região norte, pergunta se eu sou de algum dos estados, ou de algum outro estado da região norte. Eu faço questão, não, eu sou de Uberaba, Minas Gerais, entendeu? Eu faço questão, né, de reforçar isso. E sempre que você vem a Uberaba também para visitar seus familiares, você também faz contatos com políticos. Você visita o Poder Legislativo, você visita algumas pessoas no Poder Executivo. Isso é para rever as pessoas, rever esse território, ou também para fazer um intercâmbio de políticas públicas, de trazer algum projeto, de levar algum projeto para lá? Digamos que tem os dois nexos, tá? Mas assim, é mais para rever mesmo, né? E de verificar quais são os encaminhamentos. O Brasil é muito grande, Vacilo. Então, assim, muitas vezes as políticas que são implantadas na nossa região aqui do Triângulo não são as mesmas que vão ser servidas, tá, para a Amazônia. Na questão ambiental, tem muita coisa que está acontecendo hoje no Sudeste que a gente quer evitar que aconteça na Amazônia, né? Então, isso torna-se, sim, com exemplos negativos que acontecem hoje aqui na nossa região, tá? Mas que a gente que não quer que aconteça
de forma alguma na Amazônia. Então, isso é uma preocupação muito grande. Então, de uma certa maneira, você leva essa experiência para lá, né, como uma questão preventiva. Justamente, como prevenção, né? Olha o que está acontecendo. Por exemplo, claro que nós temos hoje São Paulo, né? Há 20, 30 anos que vem se falando da situação de São Paulo. E olha o que está acontecendo hoje dentro da cidade de São Paulo com relação à água. Então, a gente tem que evitar, porque na Amazônia hoje nós já temos situações semelhantes, tá, de desertificação também em algumas regiões. Lá próximo a Bragança mesmo, nós temos lugares, estamos na Amazônia, que falta água. Então, são situações graves. Você atua ali, né, muito perto da política. Você é filiado a algum partido político? Não sou filiado a partido político. Já fui candidato a deputado estadual lá em Roraima, entendeu? Quando eu cheguei lá, sim, já tive, mas hoje não sou filiado. Tá? Falar que assim, não teria pretensões políticas, mas atualmente não. Hoje, assim, meu compromisso... Mas pode ser que venha, algum momento, a disputar um cargo eletivo. Não, quem sabe, mas isso não passa pela minha cabeça. Não, o meu compromisso hoje é com o prefeito do município e sinceramente, assim, parece papo de político isso, né? Aliás, também não deixa de ser. Mas, assim, meu compromisso hoje é com o município, com as pessoas que estão próximas da gente, para poder trabalhar isso de forma justa, tá? Buscar a justiça social. Eu tenho muito esse compromisso. Como que você concilia esses compromissos enquanto secretário de governo, que você vai lidar com política mesmo, né? Fazer aquela ponte que o prefeito precisa que seja feita, e com a Secretaria de Meio Ambiente? Pois então, eu falo que eu sou 2 em 1, né? E isso o homem, sem falsa modéstia, torna-se a pessoa... é o vidro, a vitrine do governo, né? Porque o ser chefe de gabinete, né, ser secretário executivo, é o para-choque do governo. Então, é a pessoa que toma todas as pancadas que o governo tem que tomar. E a gente sabe lidar direito. Então, eu sempre faço o seguinte: pela parte da manhã, eu estou sempre como secretário executivo, e na parte da tarde eu vou para a Secretaria de Meio Ambiente. Tem momentos que precisa mais tempo meu na Secretaria Executiva. A forma de se lidar, tá? Eu acho que, assim, nós temos bons políticos ainda no Brasil, graças a Deus, né? Então eu tento me inspirar nessa boa política, né? De buscar isso, de mostrar. E eu faço política, meu Vacira, sempre respeitando, tá? Sem falsa modéstia, a voz do povo. Então eu tenho uma relação, eu sei entrar numa casa da pessoa mais pobre de Bragança, tá? Como entrar na casa do povo mais rico. E saber escutar, né? Então essas diferenças. Então saber lidar com isso. E isso no momento que a gente precisa ir para a Câmara de Vereadores, né, de fazer uma votação. Tá? Então, você também precisa lidar com a população, de explicar com a população. Porque você tem uma vivência com movimentos sociais. Sim. Também, né? Imagina, trabalhar com seringueiros, com índios, com extrativistas de uma forma geral, isso me trouxe uma experiência muito grande. Inclusive, assim, movimento social de uma forma geral. Mais recentemente, eu fiz um trabalho que envolvia os grandes produtores rurais, né? Então, agronegócio no estado do Mato Grosso, eu acompanhei uma grande parte do agronegócio do Mato Grosso, e no sul do Pará, pecuaristas. São Félix do Xingu é a cidade com o maior rebanho bovino do Brasil. E lá a gente fez um trabalho com pecuaristas. Então, você saber trabalhar com isso, com madeireiros. Tá? Muitas vezes eu acho que é isso que é importante. Eu acho que isso me trouxe uma bagagem sem falsa modéstia muito grande, porque me deu parâmetros, tá? E para se discernir uma situação da outra. É saber conversar. Tá? Isso, quando eu cheguei em Roraima, né, que eu fui trabalhar com a população indígena, então você fica muito fechado essa questão. E depois eu comecei a observar, que tem a área de entorno da área indígena, que você precisa também observar isso. Então, sempre eu vejo a área de entorno, eu sempre procurei a área de entorno do ponto focal. E é onde eu me aprendi, vou lidando, e isso me trazendo experiência, e de saber lidar com todas essas situações diferenciadas. Não é fácil, né? Mas assim, a gente vem conseguindo emplacar em muitas situações positivas. E lá você atua também, porque por ser um polo turístico, não é? Sim, da região. Sim. Vocês devem receber muito turista. Eles têm uma política para o turismo lá, de fomento ao turismo? Estamos. A Bragança, nós temos a Reserva Extrativista Marinha. Tá? Bragança é a única praia. Nós temos uma praia belíssima chamada Praia de Ajuruteua. Tá? É uma área que é o único lugar no mundo onde a areia, tá, tem constante mudança. Então, nós temos... Isso é uma política, assim, que são praias, é uma praia totalmente natural, né?
E a gente está agora, ainda mais agora, fomentando a questão do turismo e conseguimos, via Ministério do Turismo, implantar também uma política voltada à questão religiosa. Onde eu falei de São Benedito agora há pouco, nós também temos o Círio de Bragança, que esse ano vai ser pela primeira vez comemorado no 3º domingo de novembro. E então o Círio atrai muitos turistas, né? Mas nós temos uma política também para a questão turística, e isso a gente já tem recebido pessoas de fora, por incrível que pareça, nós brasileiros, né? O Brasil é muito grande, tá? Então, mas assim, a Juruteu é muito mais visitada por pessoas da Europa, tá? Do que por próprios brasileiros. Então está na hora de divulgar um pouco mais também e levar os mineiros para lá e trazer também os paraenses para conhecer aqui o que nós temos de potente aqui em termos de turismo, né? Assim, quando a pessoa, você mora em Bragança, ontem, aliás, todo mundo, né? É Bragança Paulista? Não. Exatamente, pergunta. É Bragança do Pará, que é a cidade mais antiga, 401 anos. Eu mesmo, quando fui para Bragança, não sabia que tinha uma Bragança no Pará, né? Eu sempre vinha falar de Bragança Paulista, e não é. Então, assim, nós temos sim uma política, como eu disse, e a gente está querendo reforçar isso. Hoje, não só Bragança, mas toda aquela região nossa, litorânea ali, tem a ilha de Algodoal, que é muito bonita também, tá? Tem várias ilhas ali que são maravilhosas, né? E que merecem, sim, estar recebendo a visita, e tenho certeza que serão muito bem-vindos a Bragança, os uberabenses que procuraram, nosso pessoal aqui da região que procurar. Nós temos muito poucos uberabenses naquela região, tá? Muito poucos mesmo. Nós temos em Belém alguns uberabenses, tudo, mas assim, na região de Bragança, na região que a gente fala que é a região Bragantina, tá? Que é uma micro-região, por sinal, muito poucos uberabenses. É muito importante, assim, acho que é muito relevante, né, estar fazendo essa entrevista com o Luiz Eustorgio, porque eu sei que ele leva também para onde ele vai, nessas regiões que você trabalha, ou que você vai a passeio, sempre na sua mala, na sua bagagem, você tem informações de Uberaba. Por exemplo, dos pontos turísticos de Uberaba, de Peirópolis, que você estava me falando, dessa questão da Expo Zebu, né? Sim. Da quantidade de museus que nós temos aqui, da riqueza histórica, de patrimônio histórico, né? Tudo isso é repassado na sua caminhada pelo Brasil, né? Eu não deixo de vir a Uberaba, tá? Eu não posso deixar de ir ao mercado, né? De ir à Igreja de Santa Rita, de ir à Igreja de São Domingos, né? São pontos assim, de vir aqui no Paço, né? Então, são pontos importantes, né, que eu acho que assim, nós temos como obrigação, não só as pessoas que estão aqui, mas principalmente as que já foram embora, mas que ainda têm esse compromisso com o Uberaba, de visitar esses espaços, né, para não deixar a nossa história, tá, ir embora também. Então, assim, eu faço questão de vir ao Uberaba. Fico chateado, sabe, de ver alguns prédios, né, meio que abandonados. Então, isso assim, faz parte da história de Uberaba. E que devem ser preservados, é isso? Que devem ser preservados, né? Então, assim, eu passo na Avenida Leopoldo de Oliveira e vejo alguns imóveis, né, aqui mesmo, na região da Praça do Rui Barbosa, né, que me deixa bastante chateado quando eu olho assim e falo, meu Deus, estão apagando a imagem, estão apagando a história de Uberaba, apagando a minha história. Isso me deixa bastante frustrado, na realidade. Bragança tem cerca de 110 mil habitantes e tem quantos vereadores? Bragança, hoje nós estamos com 17 vereadores. São 17 na Câmara Municipal, com 17 vereadores, com formação, um grupo representante de mulheres, temos empresários, temos pessoas da área da saúde. Tem mais de uma mulher lá no Legislativo? Tem. Nós temos 4 vereadoras. 4 vereadoras? 4 vereadoras. Bom, nós temos a cidade com 300 e poucos mil habitantes, nós temos 14 vereadores, nós temos uma mulher no Poder Legislativo, né? Que a análise que você faz aí, o que precisa ser pensado e refletido sobre isso. Inclusive tem um projeto, uma discussão, um estudo de aumento dessa representatividade no Legislativo, né, de passar para 21 vereadores. Eu vejo o seguinte, bom, primeiro que foi um outro trabalho que eu tive a oportunidade de fazer no Pará, foi trabalhar com um grupo de mulheres, né? Então eu trabalhei lá com o Movimento de Mulheres do Nordeste Paraense e que me deu também uma outra experiência de trabalhar com a questão de gênero. E isso, assim, eu vejo que é um movimento bastante forte, tá, de divulgação do trabalho, porque a mulher até então, né, isso não é diferente lá, mas eu cresci com a questão da mulher servir, né?
ela veio ao mundo para servir ao homem, tá? Em todas as formas e gêneros. E hoje, quando a gente observa, tá, que a mulher, nós temos uma mulher, nossa presidenta, né, da República é uma mulher, e a gente vê que em vários trabalhos sendo comandados por mulheres, é importante também que a gente avalie, tá, o voto à mulher, não só na questão de votar em confiança à mulher, mas pelo trabalho que ela faz. E Bragança tem muito disso, assim, lá eu vejo que não é só no município, na Assembleia Legislativa nós temos uma participação grande de mulheres, na Câmara dos Deputados nós temos deputadas federais mulheres, que é bastante forte isso, tá, no estado do Pará. E elas, por incrível que pareça, têm um trabalho bastante ativo, até muito mais do que os homens. Então, assim, os homens até ficam meio que sem jeito com o trabalho ativo das mulheres, tá, no Legislativo Municipal lá. Eu espero que Uberaba, né, nas próximas eleições para a Câmara, também que os homens vereadores, tá, me entendam, mas a gente precisa ter, sim, as mulheres se representando, né? Hoje, a gente observa que as mulheres, eu digo, e é verdade, né? Nós temos muitas mães que são mães e pais ao mesmo tempo. Então, por que não, tá, termos também as mulheres representando? Que elas sabem, sim, não estou aqui fazendo nenhuma apologia, mas elas sabem, sim, discernir isso, né? De ser mulher e o trabalho de um homem ao mesmo tempo. E eu tenho certeza que na Câmara Municipal vão fazer um bom trabalho. Luiz Eustáquio, você foi militante estudantil, né, presidente, diretor acadêmico, e desde aqueles tempos da universidade você frequentava aqui a Câmara Municipal, este Salão Nobre, que era onde aconteciam as reuniões dos vereadores, né? Hoje esse Salão Nobre tem o nome de vereador Mário de Assis Guimarães. E ao entrar aqui, eu acho que essas lembranças vieram, né, na sua cabeça. Foi o primeiro nome, né, que me veio, né, eu falei, sim, foi do doutor Mário Guimarães, lembro dele perfeitamente, lembro do Sebastião, lembro do ex-presidente do sindicato, do Zé Osório, lembro vários vereadores nós tivemos aqui, era um radialista, também tinha aqui na época... O Edson Quirindo. Edson Quirindo, isso mesmo, né? O Edinho, vereador Edinho. Mas tinha o Manzan. Jesus Manzano, justamente. Uhum. Então eu lembro desses vereadores, né? E lembro desse salão assim, movimentado. E eu tive a oportunidade também de participar, de ser convidado, e vir à tribuna, na época do diretório acadêmico, da gente estar mostrando para o Uberaba, né, o trabalho que já precisava. Eu sempre, na faculdade, a gente já se trabalhava um pouco dessa questão política, tudo. Então, eu tive a oportunidade de vir aqui. E mesmo para acompanhar. Eu acho que, Evacira, sinto falta disso hoje, né? Nós fazemos muitas críticas aos políticos, uhum, tá? Mas a gente não acompanha o trabalho dos políticos. Então eu fazia questão, eu lembro que as reuniões aqui eram à noite, e até antes de eu fazer a faculdade, tá, eu ainda morava aqui nas proximidades da Praça Rui Barbosa, e eu saía da escola, passava por aqui para assistir. Eu entrava porque o salão estava aberto e eu assistia às reuniões. E nessa época eu tinha 14, 15 anos de idade. Então eu fazia questão de estar aqui para ouvir os vereadores, o que eles tinham, né, naquela época, tá, de discussão já. E eu cobrava, participava também, que eu queria saber qual era o papel do Legislativo. Tudo. Então, hoje encaminhava correspondência. Sim, direto. Perguntava, questionava. E fiz isso também, tá, para a Assembleia Legislativa, com deputados estaduais, até que não era da região. Né, e na época não tinha internet, que tinha essas facilidades de acesso que nós temos hoje. Né, mas eu procurava saber quem eram os deputados estaduais de Minas, os deputados federais eleitos por Minas e aqui pela região, e cobrava, né, cobrava. Lembro bem disso, os deputados que nós elegemos aqui na região, era, sabe, e nem eleitor era, deixar bem claro isso, naquela época ainda não era eleitor, mas cobrava, eu queria saber quais eram as ações que estavam sendo feitas para Uberaba, por que da votação, que tipo de votação que ia acontecer no Congresso ou na Assembleia. E eu sinto falta disso hoje. Tá? Hoje a gente só sabe falar em corrupção, né? E eu falo muito disso também. As pessoas falam em corrupção como se só tivesse um lado, tá? Só o corrupto. Mas para se ter corrupção, tem o corrupto e o corruptor. E uma ação que seja, Evacira, qualquer ação, tá? Que você está sendo na rua, está andando sem cinto de segurança, aí vem o guarda, vem te multar, você fala, não, está aqui uma ponta, então você está cometendo um ato de corrupção também. Então isso para mim,
eu abomino essa situação. Tá? Muita gente fala assim, essa aqui é certinho. Eu falo, não é questão de ser certo, é questão de ser justo. Então, eu procuro, e as pessoas também têm um hábito, né? Porque eu tenho meus direitos. De não ser o errado, né? De não ser o errado. Isso. Tá? Eu não quero fazer o errado. E muita gente procura também falar o quê, né? Que quer buscar os direitos. Eu pergunto assim, você está cumprindo com os seus deveres? Então, eu começo por aí. Tá? Então, acho que assim, a gente tem que buscar direitos, mas para cumprir os deveres também. Eu estou entrevistando o Luiz Eustógio Borges, né, que é secretário de Meio Ambiente, secretário de Governo da cidade de Bragança, no Pará. E nós temos aqui também, o Luiz Eustógio, na Câmara Municipal, a Comissão de Meio Ambiente, que é formada pelos vereadores, né, pela vereadora Denise Max, pelo vereador João Gilberto Riposati, Paulo César Soares, que é o China, e o vereador Marcelo Machado Borges, Bojão, que é seu primo, né? Isso. E como que é a política? Só para a gente encerrar, tá. Os principais pontos lá da política do meio ambiente, o que vocês estão desenvolvendo lá? Hoje o cadastro ambiental rural. Né? O cadastro ambiental rural é para o Brasil. Tá? Nós precisamos ter essa preocupação. Gente, a questão da água é fundamental para o ser humano. Então, evitem o desperdício da água. É uma questão que eu chamo a atenção. Peço muita atenção. Cuidem dos rios, cuidem dos lagos, cuidem dos mananciais. Então, o Código Florestal, há uma grande discussão nisso. A gente fala sempre em produção a gente tem sim, né? O Brasil cresceu. Tá? Em 1970 nós tínhamos 80 milhões de habitantes, né? Demoramos 470 anos para atingir 80 milhões de habitantes, e 40 anos depois, 2010, chegamos a 200 milhões de habitantes. Eu estou falando em nível de Brasil. Então, assim, mais que duplicamos em 40 anos a nossa população. Mas a gente não teve essa preocupação com a questão ambiental. E a questão da água é uma questão séria. Tá? As pessoas, eu falo muito que assim, Vacira, as pessoas têm consciência, né? Nós temos consciência ambiental, temos consciência, mas nós não praticamos. Então, um outro ponto que eu tenho batido muito em cima e eu tenho tido sucesso é a coleta seletiva. Qual é a dificuldade que nós temos em fazer a separação do lixo nas nossas casas? Não consigo entender isso. Qual é a dificuldade? Aí as pessoas dizem o seguinte, mas vou levar para o lixo que é a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. Comece a fazer. Pratique dentro da própria casa. Porque mas o vizinho não faz. Faça você. Procure fazer você. Comece por você. Tá? Leve para a escola. Né? Faça seu filho, comece, faça no seu trabalho, faça coleta solidária, procure uma cooperativa, isso que funciona. Tá? Isso é ter prática ambiental, não só a consciência. Isso é assim, eu faço na Câmara, né, aqui então, eu tenho meu primo, o Borjão, tá? E tem o Riposati, que a gente trabalhou junto na época da PAMIG, e ele sabe, né, porque na Fazenda Modelo tem todo um trabalho na questão ambiental, o Rio Uberaba se corta ali dentro. Então, assim, eu acho que fica a dica, tá? Para que a gente implante e cobre, tá? Essa questão da coleta seletiva dentro do município. Se já tem, ótimo, mas principalmente a coleta solidária. Eu acho que as lojas, o comércio, as escolas, precisamos mudar, precisamos, na realidade, fazer ao invés de ficar só no falar. Eu vou lembrar aqui um ícone, um mestre da comunicação Uberaba, que é o Netinho, né? Que ele sempre utilizou a frase assim, Uberaba está em todas. Pois é, o Luiz Eustógio Borges, né, que é uberabense, está fazendo um belo trabalho lá no Pará, como já desenvolveu em várias outras cidades do Norte e Nordeste. Muito obrigada por sua presença aqui, viu, Luiz Eustógio? Eu que te agradeço a oportunidade, Vacira, estar revendo você tudo, e os colegas também, que a gente sempre está aqui, e a família também que está sempre presente em Uberaba. Muito obrigado, Uberaba. Obrigada por sua companhia aqui no programa Movimento, com a produção da Câmara Municipal de Uberaba, do canal Câmara, e até breve.